Alguns eventos se incrustam na memória de um jeito tão profundo que chegam a ser esquecidos, soterrados sob camadas de rotina, até que um estalo, um cheiro, ou uma conversa os trazem de volta à tona, mais nítidos e aterrorizantes do que nunca. O que vou lhes contar agora aconteceu anos atrás, comigo, e juro que só me lembrei disso recentemente. Meu nome é Chris. Naquele verão, eu tinha 17 anos e trabalhava à noite em uma pizzaria nos arredores da minha cidade natal. Não era o emprego dos meus sonhos, longe disso. O uniforme era pegajoso, o carro de entrega, surrado, mal subia as ladeiras, e a pizza. A pizza era horrível. Sério, intragável. Eu ainda me pergunto, sinceramente, por que alguém em sã consciência faria um pedido daquele lugar? Se não fosse pela tecnologia de ponta que o estabelecimento oferecia e pelo ambiente relativamente ok, juro que não teríamos recebido um único pedido. Se essa descrição de um emprego monótono e uma pizza terrível já te fez sentir um pouco de pena do meu eu adolescente, te convido a deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que desvendam os cantos mais estranhos e inexplicáveis da vida. E me digam nos comentários, qual foi o pior emprego que vocês já tiveram? A única coisa boa de trabalhar lá era que, por causa da pizza ser tão ruim ou da localização ser tão afastada do centro, talvez uma combinação dos dois, raramente tínhamos pedidos. A maioria das minhas noites era de uma quietude absoluta. Não vou entediá-los com os detalhes mundanos de como meus turnos normalmente se desenrolavam. Era uma pizzaria, vocês podem imaginar. Uma noite, eu estava reabastecendo a geladeira de bebidas quando o tablet vibrou, anunciando um pedido online. Uma pizza grande de calabresa e azeitona. Lembro-me vividamente das azeitonas porque quase nunca recebíamos pedidos com elas. O endereço ficava no meio do nada, bem além da nossa zona de entrega habitual, e eu já estava com o dedo pronto para recusá-lo por hábito. Mas antes que eu pudesse, Russell, meu gerente, um cara na casa dos 30 que passava a maior parte do tempo navegando no Reddit lá no fundo da loja, me viu e disse para eu aceitar. Não tivemos uma única corrida há mais de 1 hora, ele resmungou. Eu não discuti. Então, quando a pizza ficou pronta, digitei as instruções no meu telefone e peguei a caixa. Pelo menos me livraria de uns 30 ou 40 minutos de tédio. Quando estava prestes a sair da loja e ir para o carro, olhei com um pouco mais de cuidado para as instruções de entrega que Russell havia impresso e grampeado na caixa, e que eu não tinha prestado atenção até então. Elas diziam, e lembro-me disso palavra por palavra, estacione na rua atrás da casa. Ande pelo quintal. Bata apenas na porta dos fundos. Aquilo me chamou a atenção, claro. Mas meu cérebro de 17 anos, cheio de explicações lógicas e práticas, encontrou várias razões racionais. Talvez não quisessem acordar uma pessoa idosa ou uma criança pequena. Talvez a porta da frente estivesse em reforma. Talvez quisessem esconder a entrega de um dos pais ou de um cônjuge. Poderia ter sido qualquer uma dessas coisas. Além disso, tudo em que eu conseguia pensar era em como a noite estava lenta e por quanto tempo mais eu teria que ficar dobrando caixa se não pegasse aquele pedido. Então, decidi apenas fazer o meu trabalho. Mas no segundo em que saí da pizzaria, comecei a ter dúvidas. Era uma daquelas noites de verão que pareciam uma sopa densa. Quente, úmida e completamente parada. Como se até o ar estivesse preso em algum tipo de gelatina invisível. Não sei se isso faz sentido, mas há um cheiro rançoso e azedo que se sente quando o tempo está muito úmido e parado. Tipo plástico velho e terra queimada pelo sol. Era assim que cheirava lá fora. Eu odeio esse cheiro mais do que tudo, mas era inevitável. Mantive as janelas abertas por talvez 2 minutos antes de desistir e ligar o ar-condicionado no máximo. O endereço de entrega não ficava na direção do centro da cidade. Na verdade, era exatamente na direção oposta, mesmo que a pizzaria em si já estivesse meio que no meio do nada. A viagem deveria ter levado pouco mais de 25 minutos, mas pareceu mais longa por causa do quão vazias as estradas estavam. Definitivamente estou exagerando um pouco. Não é como se não houvesse casas por quilômetros, mas a densidade habitacional diminuía drasticamente à medida que eu avançava. Quando finalmente cheguei ao endereço, percebi que estava chegando por trás da casa. O GPS me guiou por uma pequena e estreita rua lateral que corria paralela a um conjunto de quintais. Não havia iluminação pública, e as casas não tinham luzes nas varandas dos fundos também. Era tudo sombras. Lembro-me de diminuir a velocidade e verificar o número da casa novamente, porque o lugar parecia totalmente inerte. Não havia luzes acesas dentro e nenhum carro na entrada da garagem. Apenas o quintal desleixado com grama alta e uma cerca de madeira frágil que nem fechava completamente. Mas, ainda assim, segui as instruções. Estacionei ali mesmo no acostamento de cascalho,
Peguei a pizza e caminhei subindo a pequena inclinação em direção à porta dos fundos. Tinha pizza em uma mão e minha lanterna na outra, apontando-a para baixo, para os meus pés, para não tropeçar em nada. Quando cheguei ao topo da pequena elevação, vi a porta dos fundos. Era uma daquelas portas brancas antigas com um pequeno painel de vidro na parte superior, coberto por uma cortina barata. Bati e esperei, mas ninguém respondeu. Bati uma segunda vez, sabendo que meu gerente ficaria furioso se eu voltasse para a loja de mãos vazias. Depois de não ter resposta, estava prestes a bater uma terceira vez quando vi a cortina se mover. Não muito, apenas uma pequena contração, como se alguém tivesse roçado o dedo nela. Foi rápido, e não acho que eu teria notado se não estivesse olhando para o vidro. Fiquei ali por mais alguns segundos, esperando que a pessoa que estava claramente parada logo atrás da porta finalmente a abrisse. Mas antes que isso acontecesse, notei 2 carros sem identificação pararem na rua lateral atrás do meu carro. Meu primeiro pensamento foi que eu estava prestes a ter problemas por invasão de propriedade ou algo assim. Uma das portas do carro se abriu e alguém saiu. Mesmo da casa, pude perceber que era um homem à luz dos faróis do outro carro. O cara fez um gesto para que eu me aproximasse dele, o que fiz, assumindo que ele havia pedido a pizza e que eu havia vencido de volta para a casa do trabalho ou algo assim. Mas quando me aproximei, percebi que ele estava me mostrando algo na mão. Era um distintivo. O cara era um policial, um oficial disfarçado, o que pude constatar porque ele não estava usando uniforme, apenas roupas normais. Assim que cheguei a uma certa distância dele, ele me disse para voltar para o meu carro e esperar. Foi isso. Foi tudo o que ele disse. Então, eu fiz. Recuei lentamente, entrei no carro de entrega e fiquei ali sentado observando. Foi quando percebi que não eram apenas 2 oficiais. Havia 5, talvez mais. Todos eles tinham lanternas, mas nenhum deles disse uma palavra. Eles se moviam furtivamente, circulando a casa como se estivessem tentando não ser vistos. Nenhum deles bateu ou anunciou sua presença, o que achei estranho. Era uma visão bem bizarra. Lembro-me de um dos oficiais se aproximando da maçaneta da porta traseira, a mesma em que eu tinha acabado de bater, e delicadamente tentando abri-la. Quando não abriu, ele apenas acenou com a cabeça para um dos outros caras e recuou. Parecia que eu estava assistindo a algo que eu não deveria ver, e acho que eu estava. Eventualmente, o primeiro oficial voltou ao meu carro e se agachou ao lado da janela. Eu a abaixei, e ele olhou para a caixa de pizza no banco do passageiro e soltou um breve suspiro. Ele foi relativamente vago com o que me disse, mas não parecia um durão, apenas que estava tentando não falar muito. Basicamente, ele disse que havia uma investigação em andamento envolvendo aquela propriedade e que ele, junto com o resto dos oficiais, estava vigiando. Ele pediu desculpas por demorar tanto para intervir e me disse que eu havia chegado exatamente na hora em que eles estavam reposicionando seus veículos. Perguntei se ele queria ver a ordem de entrega e ele assentiu. Eu a puxei no aplicativo de entrega, mas percebi que era inútil. Havia um número de telefone associado ao pedido, junto com o endereço de entrega e o primeiro nome, Jerry, mas não parecia particularmente útil. O oficial leu, anotou o número, então me disse para ir embora imediatamente. Expressei minha frustração para ele, dizendo que meu chefe iria me matar por voltar com a pizza, e o cara apenas deu de ombros. Então ele repetiu sua instrução para eu ir embora e começou a se afastar do carro. Eu estava chateado, mas não havia nada que eu pudesse fazer, então fui embora. Levou-me todo o caminho de volta para casa para assimilar tudo. Eu realmente não compreendia a gravidade da situação até sair do carro. Se a polícia não tivesse intervindo quando fez, algo horrível poderia ter acontecido. Eu nem sei o que. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que a ameaça da polícia foi provavelmente a única razão pela qual a pessoa não abriu a porta para aceitar a pizza. Mas por que alguém pediu uma pizza se estava sendo vigiado? Talvez a pessoa dentro da casa não soubesse que estava sendo observada. Ou talvez soubesse, e eu era parte de algum teste. Como se talvez eu fosse a isca para ver se os policiais estavam observando aquele lado da casa ou se haviam partido. A cortina se movendo, o silêncio, o timing. Eu não sei. O que eu sei é que nunca vou conseguir uma explicação para o que aconteceu. E pensar neste incidente é, na maioria das vezes, uma perda de tempo. Eu provavelmente teria esquecido tudo sobre isso se um dos meus amigos do ensino médio não tivesse tocado no assunto na outra semana. Eu nem me lembrava, a princípio. Provavelmente é melhor eu esquecer sobre isso de novo, mas pensei em compartilhar aqui antes que isso aconteça. Isso aconteceu no ano passado. Tenho 40 anos agora, casado e com 2 meninos, de 7 e 5.
Eu trabalho com seguros, o que parece chato porque é, mas estamos estáveis, e é só com isso que me importo neste ponto da vida. Alguns anos atrás, meu pai faleceu após uma longa luta contra o câncer. Ele deixou para trás uma casa de praia em Delaware, onde eu nunca tinha estado antes porque ele costumava alugá-la o ano todo. Não é nada chamativo ou grande, mas está em um lugar fantástico, apenas um quarteirão do calçadão. Minha parte favorita é de longe o deck traseiro do andar de cima, que proporciona uma vista muito agradável para o oceano. Começamos a ir lá todo verão depois que ele faleceu, usando-a como nossa fuga. Uma semana aqui, um fim de semana ali. Tornou-se nossa pequena tradição familiar. Tanto quanto minha esposa e eu adoramos passar tempo lá, os meninos adoram ainda mais. Eles passam horas a fio brincando na praia, andando de bicicleta e explorando a cidade. Parece um presente, algo que meu pai deixou para nós aproveitarmos. Esta história acontece durante uma dessas últimas semanas de verão. Descemos em meados de julho, um tipo de coisa de domingo a sexta-feira, quando as multidões diminuíam no meio da semana e a praia estava um pouco mais tranquila. Lembro-me claramente da noite. Era uma quarta-feira. Os meninos tinham desmaiado por volta das 21h30 depois de um longo dia de sol, e minha esposa e eu estávamos sentados no deck jogando cartas e bebendo vinho. Foi quando nosso filho mais velho, Jordan, saiu. Ele tinha um olhar inquieto no rosto. Ele me disse que continuava ouvindo um barulho de arranhão em seu quarto, e isso estava mantendo acordado. Olhei para minha esposa, então larguei meu copo e me levantei, dizendo a ele que eu iria dar uma olhada. Disse a minha esposa para ficar tranquila. Imaginei que eram provavelmente apenas sons genéricos de casas, afinal, é uma casa bem antiga. Os meninos não dividem quarto, então pensei que não havia necessidade de acordar nosso filho mais novo. Eu segui Jordan escada abaixo até seu quarto, e ele apontou para a parede perto de sua cama e fez sinal para que eu ficasse quieto. Nós dois ficamos ali por um tempo, e eu não ouvi nada no começo, mas não queria que ele pensasse que eu não acreditava nele. Então, fiquei ali um pouco mais. Depois de talvez 20 segundos, finalmente ouvi. Fraco no início, mas definitivamente lá. Um som de arranhão suave, exatamente como ele havia descrito. Agachei-me e pressionei meu ouvido na parede. Não parecia um animal lá em cima nas vigas nem nada. Parecia que vinha de dentro da parede, mais baixo e mais próximo dos rodapés. Foi quando eu o ouvi respirando. Não um animal. Definitivamente não. Era uma respiração humana profunda e lenta. Eu recuei e soltei um Jesus agudo, sem sequer querer. Então, não estou brincando sobre isso, ouvi o grito mais gutural e raivoso que já ouvi, um som vindo de algum lugar dentro da parede. Isso me pegou tão desprevenido que gritei novamente, uma sensação de medo existencial me atingindo em cheio. Agarrei Jordan pelo braço e o puxei para fora do quarto. Corremos pelo corredor para buscar meu filho mais novo, Scott, que ainda dormia profundamente. Eu nem dei chance para ele abrir os olhos. Eu apenas o peguei nos meus braços e corri. Eu precisava voltar para o deck onde minha esposa estava. Essa era a única outra coisa em minha mente naquele ponto. Quando chegamos à base das escadas, gritei por ela. Então ouvi outro grito vindo de algum lugar atrás de mim, só que muito mais perto desta vez. Virei-me e vi um homem coberto de sujeira correndo pelo corredor direto para nós. Quase tropecei ao tentar subir as escadas com meus dois filhos, mas subimos as escadas e chegamos ao deck a tempo. Nem 2 segundos depois de eu bater a porta de correr fechou, o cara bateu no vidro com força total. Eu realmente pensei que iria quebrar. Ele começou a arranhar a porta como um animal, gritando e batendo, o tempo todo vociferando coisas que eu não consigo me forçar a repetir. Joguei meu corpo contra a porta e gritei para minha esposa pegar as crianças e ligar para a polícia. Ela as agarrou e cobriu as orelhas, puxando-as para trás da cena. Mantive meus olhos nos dele, tentando bloquear a visão dele da minha família. Ele estava selvagem, completamente desequilibrado. Sua mão estava manchada com alguma coisa. Sujeira, sangue, eu nem sei. Ele espalhou por todo o vidro enquanto batia e tentava forçar a porta aberta. Não sei quanto tempo o mantive fechado. 1 minuto, 5, pareceu uma eternidade. Ele aparentemente tinha energia ilimitada, pois consumia todas as minhas forças para manter aquela porta fechada, e ele não desistiu uma vez. Tudo o que eu conseguia pensar era em proteger minha família. Eu estava totalmente preparado para lutar com o cara se o vidro quebrasse. Mas antes que isso acontecesse, a polícia finalmente apareceu. Eles devem ter vindo pelo lado porque, em segundos, vi 2 policiais dentro da casa correndo para o cara que ainda estava batendo na porta.
Um dos policiais o abordou por trás e o outro o ajudou a contê-lo. O resto da noite foi um borrão. Depois de tirarem aquele cara da minha casa e o levarem para o banco de trás de uma viatura policial, os policiais me pediram minha versão dos fatos, que lhes contei. Juntos, nós três inspecionamos a casa para tentar avaliar como aquele homem tinha estado dentro das paredes e como ele havia saído tão rápido. Acontece que a casa tem um espaço de acesso que eu não sabia. Há uma entrada debaixo da varanda dos fundos que você não saberia que estava lá, a menos que estivesse procurando. Dali, leva um espaço rastejante que corre ao longo da fundação e tem um segundo ponto de acesso através de um painel solto no armário de Jordan. Eu não tinha ideia que estava lá. Eu nunca tinha feito uma inspeção completa da casa quando a herdei. Poxa, eu nem me incomodei em reformá-la. Poucos dias depois, obtive mais informações de um detetive que ligou para acompanhar. Ele me disse que o agressor admitiu que estava morando no espaço rastejante há meses, que ele havia descoberto a entrada do espaço rastejante durante a baixa temporada, e estava planejando machucar minha família naquela noite por invadir sua nova casa. Aparentemente, o cara estava roubando comida da nossa casa, o que nós de alguma forma não notamos, e das lixeiras de nossos vizinhos. Não voltamos para lá o resto do verão, não por medo de algo mais acontecer, mas por trauma. Eu não queria levar minha esposa ou filhos lá de volta por um tempo, e eles não se opuseram. Contratei uma equipe para isolar o espaço rastejante completamente, e uma vez que ficou pronto, finalmente consegui relaxar um pouco. Estamos usando a casa novamente neste verão, e estou feliz em dizer que as coisas voltaram ao normal, ou pelo menos o mais perto que chegaremos disso. Eu cresci em uma espécie de área rural, onde você podia andar de bicicleta por quilômetros sem ver outra pessoa. Como muitas pessoas, minha estação favorita sempre foi o verão. Na verdade, ainda é, mas já faz um tempo que não moro no campo, então o verão perdeu um pouco do seu charme. Muito do que tornava o verão tão especial para mim está ligado à vida no meio do nada. Havia algo sobre o calor, o silêncio e o vazio que eu amava. Algo que eu nunca encontro na cidade. É difícil explicar, mas eu me sentia tão isolada, mas no bom sentido. Como se eu tivesse meu próprio cantinho da terra, todo para mim. Como se eu pudesse desaparecer por horas e ninguém saberia. Noites de verão sempre foram as melhores. A escuridão adicionava a sensação de privacidade e liberdade que a garotinha que eu costumava ser ansiava. Eu tinha 16 anos na época. Tinha uma amiga chamada Taylor. Ela era um pouco mais imprudente do que eu, sempre ultrapassando os limites em pequenas coisas. Em uma noite aleatória de julho, decidimos ir observar as estrelas. Só nós, 2 bicicletas e uma garrafa de vinho. Não foi a primeira vez que fizemos algo assim. Na verdade, era algo que fazíamos com bastante frequência. Isso é até o que estou prestes a lhes contar acontecer. Pensando bem, essa foi provavelmente uma das últimas vezes que fomos observar as estrelas juntas. Não tínhamos um plano específico, apenas uma direção. Queríamos ir para algum lugar novo, já que os antigos pontos estavam ficando um pouco repetitivos. Taylor disse que conhecia um bom lugar na periferia da cidade, um trecho abandonado de terras agrícolas onde ninguém jamais nos incomodaria. Era por volta das 22 horas quando saímos. Não tenho certeza de quanto tempo andamos de bicicleta, talvez 20 minutos, talvez 30. Mas não paramos até passarmos qualquer coisa remotamente civilizada. Em algum momento, Taylor simplesmente parou sua bicicleta de repente e me disse que havíamos chegado. Eu não tinha certeza do que chegado significava, já que não havia marcos descritivos por perto, mas ainda parecia perfeito. Amplo campo aberto, sem edifícios, sem cercas, sem vacas, apenas um enorme pedaço de grama e o céu estrelado sem fim. Nós estendemos um cobertor e estouramos a rolha com um pequeno abridor que Taylor de alguma forma se lembrou de trazer. Era um vinho tinto meio barato que não tinha um gosto muito bom, mas funcionou. Ficamos ali por um tempo, passando a garrafa de um lado para o outro, apontando as poucas constelações que lembramos pelo nome. Nosso objetivo em noites como esta sempre foi o mesmo: tentar avistar uma estrela cadente. Em um ponto, Taylor me perguntou se eu achava que realmente veríamos uma, e eu disse a ela que provavelmente não, mas para continuar olhando de qualquer maneira. Elas não são tão incomuns lá no campo, onde você pode ver tantas estrelas, mas você ainda tem que prestar atenção. Estrela cadente ou não, no entanto, estávamos tendo uma ótima noite. O vinho estava definitivamente fazendo seu trabalho, e eu comecei a sentir que estava escorregando para a embriaguez. Era o tipo de noite que te fazia sentir como se o tempo não existisse. Tipo o que eu estava falando antes. Isso não é muito relevante para a história, mas é uma das poucas coisas que eu lembro da noite, então vou contar rapidamente de qualquer forma.
Houve um momento muito breve que pareceu um pontinho no ritmo da noite. Estávamos recostando-nos, e Taylor olhou para mim de um jeito que me fez pensar se ela queria algo mais do que amizade. Enquanto crescia, sempre tive essa suspeita sobre ela, mas nunca foi motivado por nada além de curiosidade. Mas aquela noite, parecia um pouco mais forte do que eu poderia me lembrar de que isso já aconteceu. Eu não perguntei, não disse nada. Esse tipo de coisa simplesmente não era falada abertamente onde crescemos. E além disso, talvez eu estivesse apenas embriagado e lendo demais as coisas. De qualquer forma, passou. Rimos de algo idiota que ela disse, e então olhamos para cima bem a tempo de pegar uma estrela cadente riscando o céu. Se alguém já viu uma estrela cadente, eles sabem a reação incontrolável que isso provoca. Tipo, você simplesmente não consegue evitar rir ou gritar algo para a noite. Nós dois rimos, e Taylor me disse para fazer um pedido. Não me lembro o que era. Provavelmente algo bobo. Nós nos recostamos e conversamos por mais alguns minutos, nossos humores um pouco mais elevados por ver a estrela cadente. Fechei meus olhos por um momento, para não cair no sono, só para sentir a brisa no meu rosto por um segundo e me acomodar mais no silêncio. Juro pela minha vida, meus olhos não ficaram fechados por mais de 5 segundos. Mas quando os abri, Taylor se foi. Tipo, se foi. Não apenas fora para fazer xixi ou mexer no telefone. Ela na verdade tinha ido embora, o que pude perceber pelo fato de que ela e sua bicicleta não estavam à vista, embora a minha ainda estivesse bem ao lado do cobertor. Sentei-me rapidamente, pensando que talvez ela estivesse brincando comigo. Mas mesmo depois de girar 360 graus, não consegui vê-la. Naquele momento, senti aquela sensação inexplicável de medo me dominar. O campo vazio em que eu estava sentada de repente me pareceu sufocante, e o encanto suave da noite foi substituído pelo pânico. As estrelas pareciam mais fracas. Essa é a parte que não consigo esquecer. O céu ainda estava lá, mas parecia estranho, como se alguém tivesse diminuído o brilho ou espalhado algo sobre ele. E o ar também parecia mais frio. Não como se tivesse esfriado naturalmente, mas como se eu tivesse pisado em uma versão diferente do mesmo lugar. Eu sei que não estou fazendo sentido, mas, como eu disse, o sentimento era inexplicável. Peguei meu telefone para verificar as horas. Eram 3 horas da manhã exatamente. Esse carimbo de tempo está gravado na minha memória e provavelmente será para sempre. Tive que piscar algumas vezes para ter certeza de que minha mente não estava me pregando peças. Não havia passado da meia-noite, apenas alguns minutos atrás. Fiquei olhando para o relógio no meu telefone, imaginando se eu tinha caído de alguma forma no sono. Eu sabia que não tinha, mas não conseguia ter certeza. Taylor realmente me deixaria lá sozinha, no entanto, mesmo se eu tivesse adormecido, não tinha jeito. Ela não teria feito isso nem em 1 milhão de anos. Levantei-me, girei e chamei o nome dela várias vezes, mas ela não respondeu. Eu não sabia o que pensar. A única explicação lógica era que ela tinha me abandonado por algum motivo. Talvez ela tenha ficado irritada ou divagado e me deixou desmaiado, mas eu não conseguia descobrir o porquê. Não tínhamos discutido e a vibe era boa. Muito boa, sinceramente. Liguei para ela várias vezes também, mas essas também não obtiveram resposta. Depois disso, comecei a chorar. Quer dizer, você pode realmente me culpar? Eu não sabia mais o que fazer. Peguei minha bicicleta e comecei a pedalar de volta para minha casa, tentando não entrar em pânico. Aquela viagem pareceu que durou para sempre. Provavelmente foi o mais assustador que eu já me senti em uma bicicleta. Não parei até que cheguei de volta à minha garagem, completamente sem fôlego e ainda não entendendo o que tinha acabado de acontecer. Fui dormir imediatamente. No dia seguinte, enviei uma mensagem para Taylor logo de manhã, esperando um pedido de desculpas ou pelo menos uma explicação, mas, em vez disso, ela exigiu um de mim. Ela me perguntou palavra por palavra: onde diabos você foi ontem à noite? Eu disse a ela o que me lembrava de como acordei sozinha às 3 horas da manhã e presumi que ela tinha me deixado, mas então ela me atingiu com a coisa que me fez enviar a história. Ela disse que foi ela quem acordou sozinha às 3 horas da manhã e fui eu quem tinha ido embora. Ela esperou por mim por mais de 1 hora, então pedalou para casa irritada e confusa, presumindo que eu fiquei irritado e a deixei lá. Segundo ela, eu simplesmente desapareci. E eu estava tão convencido de que a mesma coisa havia acontecido ao contrário. Andamos em círculos por um tempo, tentando juntar as peças, mas nada se encaixava. Nenhuma de nós tinha lacunas de memória além daquele momento. Nenhuma de nós tinha mensagens de texto ou chamadas ou qualquer coisa que pudesse ajudar a reconstruir o que realmente aconteceu.
Embora ambas jurássemos que nos lembramos de ligar uma para outra depois de acordar, nenhuma dessas chamadas perdidas estava nos nossos registros telefônicos. Eventualmente, desistimos. Ou pelo menos paramos de falar sobre isso. Mas acho que ambas estavam muito mais aterrorizadas do que queríamos admitir. Eu sei que eu estava. Por meses, eu me pegava deitada na cama, olhando pela janela para as estrelas e lembrando-me daquela noite. Taylor e eu não observamos muito as estrelas depois daquela noite. Talvez uma ou duas vezes. Em certo sentido, as coisas voltaram ao normal. Continuamos vivendo nossas vidas e foi isso. Mas, mesmo agora, ainda não tenho explicação para nada do que aconteceu naquela noite. Eu não me consideraria supersticiosa ou crente no paranormal, mas todo mundo para quem eu conto essa história imediatamente atribui a algo sobrenatural. E talvez eles estejam certos, mas eu realmente não gosto de pensar nisso. Considero a possibilidade de que ela simplesmente mentiu para mim. De qualquer forma, tenho uma sensação muito inquietante, como se algo tivesse acontecido conosco naquela noite que eu, potencialmente, nunca vou descobrir enquanto viver. Não tenho notícias de Taylor há anos, mas apostaria minha vida que ela também ainda se pergunta de vez em quando sobre o que aconteceu conosco naquela noite de verão no campo. Se essa história te deixou com uma sensação estranha de que nem tudo o que acontece tem uma explicação lógica, compartilhe este vídeo com seus amigos que também adoram um bom mistério. E para não perder as próximas narrativas que nos fazem questionar a realidade, ative o sino de notificações. Quem sabe qual será o próximo evento inexplicável que vamos desvendar juntos?